Ultimamente, Kaifuku saiu um pouco da boca do povo, então vamos trazer de volta um pouco desse etizão de qualidade duvidosa. Kaifuku é originalmente uma light novel, mas tem mangá e também já ganhou adaptação em anime em 2021. E agora, parando pra pensar, já faz muito tempo na verdade, o tempo passou voando. Parece que foi ontem que eu estava vendo as pessoas reclamarem de ficção. Na verdade isso não mudou ainda, só vai mudando de obra, mas beleza, esse não é o assunto hoje. Acho que antes de eu ir para as curiosidades, eu preciso apresentar a obra ainda. Tem alguém, será que ainda nunca ouviu falar sobre Kaifuku? Bem, por via das dúvidas, resumindo rapidamente, nesta história nós acompanhamos a vingança do Keiaro, que basicamente comeu o pão que o diabo amassou, enquanto estava na equipe do herói. O cara era muito, mas muito maltratado pelos companheiros de equipe dele. Com isso, Keiaro ganhou mais uma chance de recomeçar, de voltar no tempo e assim conseguir se vingar dessas pessoas que fizeram algum tipo de mal pra ele, sabe? Resumindo, é isso, a questão é que a obra é bem pesada no quesito de eti e tal, então não é pra todas as idades, né? Bem, sem mais enrolação, a primeira curiosidade, no anime não sabemos se o Keiaro pretende ter filhos com todas as suas amantes, porém na light novel ele pensa em voltar para casa e viver uma vida feliz e pacífica com as garotas depois de se vingar de todas as pessoas que fizeram mal a ele, isso contando as garotas do harém também. Na questão dessa curiosidade, até faz sentido o protagonista não mencionar isso no anime. O romance de fato ficou apenas nas partes calientes, né? Apenas nessas partes. Seguindo para a segunda curiosidade, o nome verdadeiro da Freya é Flare, que é escrito da mesma forma que uma das magias ofensivas da série de videogame de Final Fantasy, em oposição ao nome do Keiaro associado a uma magia de cura. Bem, eu não sou nenhum grande fã de qualquer jogo de Final Fantasy, mas fica essa menção curiosa aqui hoje. Terceira curiosidade, com a perda de memória da Freya por causa do poder do protagonista, ela ficou mais ingênua do que antes, e o Keiaro ainda teve que ensiná-la a usar seus feitiços corretamente, porque mesmo ela mantendo seu conhecimento sobre como lançá-los, toda a sua experiência com o uso deles desapareceu junto com suas memórias. E é algo que até faz sentido, porque se ela continuasse com os poderes OP dela mesmo com a memória apagada pelo Keiaro, isso poderia soar meio estranho, mas em um eti acredito que a maioria não iria prestar atenção nisso, convenhamos. Já indo para a quarta curiosidade, depois que a Setsuna e outros membros de sua tribo foram feitos de escravos e sofreram abusos severos, a Setsuna desenvolveu um forte ódio pelos humanos e tem um grande prazer em destroçar os cavaleiros do reino de Gyoral. Mas apesar disso, ela não está disposta a estender sua vingança a pessoas inocentes. Mesmo passando por muita coisa ruim em sua vida, a Setsuna ainda conseguiu manter uma saúde mental estável até certo ponto. Isso é algo admirável. Na questão da curiosidade de número 5, quando o protagonista e a Kureha viajaram juntos, em um certo momento da história, o Keiaro ensinou a ela a cozinhar e a viver da terra, depois de descobrir que ela não tinha consciência da importância dessas habilidades. Além disso, ele ensinou a essa heroína a importância de não apenas ser saudável fisicamente, mas também mentalmente, porque ela iria precisar nessa obra. Apesar dessa heroína ser uma guerreira muito prestigiada na obra, ela ainda carecia de muitas habilidades normais do próprio dia a dia. Com isso, continuando com a Kureha, na curiosidade de número 6, essa heroína sempre se comporta com dignidade onde quer que vá, e também pode ser considerada bastante mimada, porque ela foi criada em um ambiente rico e cheio de mordomias desde jovem. No entanto, ela mantém um nível de preocupação muito alto com os plebeus e dá o devido respeito a todos que encontra, fora que ela tem muito cuidado e orgulho em manter uma bela aparência externa e comportamento. Dito isso, se explica o fato dela não ter habilidades domésticas, que foram ensinadas posteriormente pelo Keiaro. Seguindo para a curiosidade de número 7, é permitida a existência de no máximo 10 heróis no mundo inteiro, cada um com suas próprias habilidades únicas. Conforme mostrado com o Keiaro, um herói pode ser identificado pela marca que possui nas costas de sua mão. E uma característica exclusiva dos heróis é que eles não têm limite de nível e podem aumentar o limite de nível de outras pessoas de maneira mais eficiente, por meio de relações eti. Que bela maneira, hein? Fora que aqueles no grupo do herói recebem o dobro de pontos de experiência, que já é uma grande coisa.
Já na curiosidade de número 8, seguindo sobre os heróis desta história que, embora eles sejam famosos e suas existências sejam conhecidas até mesmo em pequenas aldeias, o fato de existir uma marca que os sinaliza como verdadeiros heróis é conhecido por poucos, nos levando a pensar que podem até existir pessoas perdidas pelo mundo de Kaifuku que nem sabem que são heróis de fato. Seguindo para a curiosidade de número 9, o autor de Kaifuku, o Tsukiyo Rui, uma pessoa um tanto quanto peculiar, já que ele não se contenta com apenas 2 projetos, mas na verdade ele tem 19 projetos em andamento. Na verdade eu não sei se todos estão em andamento, sendo que esses mangás e novels tiveram suas estreias entre 2015 a 2020, é um tempo muito curto para ter tanto lançamento. E com isso eu posso citar obras famosas como Shinjou Saikyo Orki-san, Seikai Saikyo no Ansatsusha e Mao-sama no Machizukuri, que são obras que eu quero trazer aqui pro canal algum dia, mas hoje só ficam minhas menções aqui. Dá pra ver que esse autor tem até uma certa popularidade, porque a maioria das obras deles geralmente aparece nos rankings semanais de mais vendidos, quando um volume novo é lançado. Então podemos dizer que ele tem suas qualidades sim pra criar uma história, se tá agradando um monte de gente. Por fim, mas não menos importante, curiosidade de número 10. O Keiaro usou sua habilidade de cura para evitar que todas as suas garotas engravidassem. Quem precisa de contraceptivo se tem esse poder de cura do protagonista? Quem não iria querer? Quem em sua consciência não iria querer um poder desses? Para fechar bem essa lista, ficou essa curiosidade por último. Essas foram as 10 curiosidades sobre Kaifuku que separei aqui hoje. Futuramente irei trazer mais conteúdo envolvendo esse eti de qualidade duvidosa, amado por muitos e detestado por muito mais talvez, mas não podemos negar que prometeu eti pesado e entregou, isso é um fato inegável. A história tem suas pontas soltas, tem seus defeitos e jamais será perfeita, mas é uma obra que tem meu respeito por ter sido lançada em uma época em que a lacração e a militância está dominando sobre as obras fictícias, né? Que é algo absurdo. Que lembrando, ficção é apenas ficção, não leve isso para seu pessoal. Nós temos um cérebro e precisamos usar ele mais vezes para separar esse tipo de coisa da nossa vida real e pessoal, sabe? E no mais é isso, obrigado por assistir até o final deste vídeo, inscreva-se, confira o sininho e blá 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 blá. Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação e considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.